aí, pessoal, que prazer estarmos juntos aqui em mais uma semana para continuar compartilhando aquilo que o Espírito de Deus tem falado conosco no caminho. Temos falado aqui um pouco sobre a história de Deus, a maneira como Deus nos ensina a lermos a vida pela sua perspectiva, pela sua narrativa, que parte, é claro, das Sagradas Escrituras, mas também a forma como Deus tem nos ensinado a lermos a nossa própria narrativa pela Palavra de Deus, a nossa própria vida pela Palavra de Deus. Vimos aqui que, ao percebermos a história pela narrativa de Deus, ela nos traz singularidade, esse senso de valor, esse senso de propósito. Vimos como o apóstolo Paulo, ele aprendeu a contar a sua própria história pela narrativa do Cristo. Bom, se você não viu esses programas, vai aparecer o linkzinho aqui, você pode clicar e ver as nossas reflexões que foram feitas nas semanas passadas. Mas eu convido você hoje a abrir um texto importantíssimo comigo das Sagradas Escrituras, o Gênesis, no capítulo de número 1, o verso 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o criou para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: olha, eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem sementes, e as árvores que dão frutos com sementes, elas vão servir a vocês de alimento. E dou a vocês as vegetações como alimento, tudo o que tem em si fôlego de vida, os grandes animais da terra, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Bom, nós estamos vendo aqui um texto clássico que fala sobre os mandatos culturais, a maneira como Deus designou aos primeiros pais a responsabilidade de administrar toda a criação que estava diante deles. Bom, a Bíblia nos ensina que Deus confere propósito à nossa vida. Às vezes nós ficamos tentando dar sentido e propósito à nossa vida pelos bens que adquirimos. Aliás, a sociedade em que vivemos é bem assim, não é? O valor de um homem está naquilo que ele faz. O valor de um homem está naquilo que ele veste. O valor de um homem está em o quanto de dinheiro ele possui na sua conta bancária. Mas o texto bíblico vai dizer para mim e para você que Deus nos confere propósito. E qual é o propósito que Deus deu aos seres humanos? Qual é a razão da existência dos seres humanos? O texto diz: Deus nos criou para sermos os seus próprios representantes para toda a criação. Já parou para imaginar isso? Que Deus nos criou para representarmos Ele mesmo para toda a ordem criada. Às vezes eu vejo as pessoas, tentando ser a imagem e semelhança do fulano, do ciclano, pessoas que tentam imitar artistas de cinema, pessoas que tentam imitar jogadores de futebol, pessoas que tentam imitar os artistas de uma emissora de televisão. Mas, gente, não existe nada mais nobre do que sermos a imagem e semelhança do nosso próprio Criador, e com as nossas atitudes refletir tudo o que Ele é, toda a sua glória, todo o seu valor para o mundo em que Ele nos colocou. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Talvez você esteja aí nesse dia lutando consigo mesmo, tentando copiar uma pessoa ou outra, sabe? Eu não estou querendo dizer de forma nenhuma que nós não podemos termos exemplos, modelos para nós seguirmos na nossa vida. Não, de forma nenhuma, não é isso. Pense em quantas pessoas não nos ajudam, nos influenciando na caminhada. Mas a bem da verdade é que nós não devemos tentar ser a imagem e semelhança
dessas pessoas. Nós podemos nos inspirar. Como Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Mas inspirarmos nas pessoas é uma coisa, copiarmos, queremos ser a imagem delas é outra completamente diferente. Que Deus nos ajude a entendermos que o propósito da nossa existência é através do cumprimento dos mandatos, a maneira como nós tratamos com a criação, com o próximo, com a cultura à nossa volta, refletimos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Está gostando das nossas reflexões? Você tem sido abençoado? Então se inscreva no nosso canal para que toda semana você possa receber as notificações das nossas próximas reflexões aqui. E também convido você a nos convidar para estar aí com você na sua igreja, no seu evento. Nosso telefone para contato é 31 9407 6034, o nosso e-mail contato@cristovivo.org, tá bom? Vai ser um prazer tão grande poder estar aí ministrando ao Senhor junto com você, compartilhando um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Se Deus quiser, voltamos aqui para mais um tempo de reflexão. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Até lá.